Boa tarde a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais uma sessão no nosso canal, na Mano TV. Sejam todos bem-vindos mais uma vez. Espero que estejam bem dispostos no Dia do Trabalhador, os Kunanga. Também vamos celebrar esse dia também nosso. Então, convidados, vocês estão para a sessão de hoje. Hoje vamos falar de um assunto pertinente e muito atuante na sociedade angolana. Vamos falar da orientação profissional. E dentro desse assunto vamos procurar entender algumas alíneas, portanto algumas delimitações do nosso tema, nomeadamente as suas definições, o que é que os vários autores já falaram sobre orientação profissional, a importância da orientação profissional. Depois vamos fazer uma comparação zeta. Nessa comparação zeta é muito interessante, onde nós vamos ver a vocação da pessoa versus a vontade dos pais. Mas lá para frente vamos ver o procedimento para ter uma ajuda de orientação profissional. E depois vamos então ver quais são os prejuízos da falta de orientação profissional. E para este assunto nós convidamos nada mais, nada menos, a nossa amiga Julieta Chies Manuel, amiga de infância, crescemos juntos e juntos também estaremos convosco nessa sessão de hoje. Ela é formada em Psicologia de Educação e Desenvolvimento Humano na Universidade Católica de Angola, Lubito. Então é uma pessoa indicada, não a mais indicada no mundo ou na província de Benguela, mas é a pessoa indicada dentro do nosso leque para falar desse assunto conosco, para nos esclarecer algumas questões pertinentes e dar alguns subsídios que nós desconhecemos. Então, Julieta, pode apresentar-se à casa, aos nossos ouvintes, aos nossos seguidores e esteja à vontade para então fazer uma autoapresentação. Já comecei, mas pode também dirigir algumas palavras introdutórias aos nossos ouvintes. Ok, boa tarde a todos. Vou começar fazendo uma correção. Não sou formada, estou a ser formada. Pronto. Ainda a formação não Ainda terminou. não terminou, ótimo, Yeah. ótimo. Ainda estamos nessa luta. Então, eu sou a Julieta Manuel, já como disse o Isidro, um amigo de infância também. Recebi o convite, esse grande desafio para falar um pouquinho sobre a orientação profissional. Ok. Sou estudante de Psicologia da Educação e Desenvolvimento Humano. Então, abraçamos o desafio, estamos aqui na nossa TV, na Humano, Ok. né? Para darmos uma pincelada daquilo que a gente sabe. Ok. Então, nossa amiga Julieta quebrou o gelo para nós também quebramos o nosso e vocês também espero que tenham já quebrado também o vosso gelo inicial. Então, vamos todos ficar atentos para mais um momento de aprendizagem, para mais um momento de conversa, para mais um momento de partilha. Já disse anteriormente as delimitações do nosso assunto. Vamos falar sobre as definições de orientação profissional, a importância da orientação profissional. Vamos fazer uma comparação entre a vocação da pessoa singular versus a vontade dos pais encarregados de educação, os procedimentos para uma ajuda de orientação profissional e os prejuízos, portanto, para a falta de orientação profissional. Então, para darmos, digamos assim, início concretamente no nosso assunto de hoje, vamos então pedir à nossa amiga Julieta que nos faça então algumas anotações em volta da definição de orientação profissional. Afinal de contas, o que é isso, o que a ciência diz em volta desse assunto. Ok. Sobre a orientação profissional, tal como disse o nosso amigo, irmão Isidro, tem vários autores definiram a orientação profissional. Okay. Existem várias, mas eu trouxe hoje para a nossa mesa dois assuntos, ou então duas definições.
Primeiro, podemos encarar ou definir a orientação profissional como uma ajuda para a tomada de decisões em momentos importantes, como, por exemplo, a transição de um curso, a transição de um curso para o outro. Ok. Podemos entender para as crianças que podem sair do primeiro ciclo ou então do segundo ciclo, acho que é isso, para o ensino médio. Sim. Ok? E também a transição do estudo para o trabalho. Ok. E também podemos ainda nos apoiar na definição do psicólogo, né, Márcio Souza, que diz que a orientação profissional é um processo de aconselhamento para a tomada de decisões. Ok. Então, podemos entender nestas duas maneiras. Ok. Então ficou patente o conceito de orientação profissional. São ajudas, são suportes que se dão para a tomada de alguma decisão. Okay. Já vimos que é importante porque nos ajudam a tomar decisões. Mas gostaríamos, assim, digamos, de ouvir mais ou menos quais são as grandes importâncias da orientação profissional, o que é que a orientação profissional, de facto, pode trazer para a vida de uma pessoa, de um adolescente, do jovem ou de um adulto, né? Porque eu acho que a orientação profissional não tem uma idade ou uma faixa etária específica. Ok, sim, a orientação profissional não tem uma faixa etária específica, mas ela começa apropriadamente na adolescência, depois na juventude e até na idade adulta também. As pessoas podem ser orientadas. E ela pode trazer inúmeros benefícios. Sim. Dentre eles, aqui podemos destacar alguns, primeiro, podemos dizer que a orientação profissional nos dá mais facilidade para a escolha de uma determinada profissão. Uma pessoa bem orientada não terá dificuldade para tomar a decisão de um curso ou então de uma profissão que ele deseja seguir. E depois também a orientação profissional, um dos benefícios que nós podemos aqui citar é a autorrealização, tanto pessoal como profissional. Uma pessoa bem orientada sente-se realizada tanto pessoalmente porque está a fazer aquilo que ele sempre teve prazer de fazer, um sonho. E dentro de uma empresa também dá muitos ganhos. A empresa sai a ganhar porque a pessoa faz o que realmente gosta de fazer, tem domínios, tem competência e isso ajuda muito para o progresso de uma empresa. Também podemos dizer que a orientação profissional nos dá uma das ajudas que podemos também citar é a competência. Sim, da competência, uma pessoa orientada profissionalmente, depois de ser bem orientada, indicada os passos que ela deve seguir, então, é uma pessoa muito competente no seu local de serviço. Ele vai se dar bem, vai fazer as coisas não só por fazer, mas sim porque ele gosta e tem domínio daquilo que ele está a fazer. Então, dentre os inúmeros benefícios que a orientação profissional nos dá, esses os três acho que tenho aqui a destacar como os mais importantes. Então, com isso podemos dizer que há alguns setores, né? Por exemplo, alguns setores públicos, né? Digamos, ou privados até, quando tem, digamos, algum rendimento fraco ou lastimável, reduzido, pode-se também levantar a questão de que os funcionários não foram devidamente orientados profissionalmente ou não estejam a fazer aquilo que realmente estão diretamente vocacionados, porque existem setores públicos, sobretudo, que nós vemos a produção muito reduzida. Então podíamos também questionar aqui, ia ser uma possibilidade que a produção é reduzida porque os profissionais que estão lá não foram devidamente orientados. Não sei se a nossa amiga tem algum comentário em volta disso ou pode também apresentar aqui alguma razão que pode estar ligado a isso. Não, mas olha, em parte eu acho que sim, porque se gera esse fracasso dentro de uma empresa, é mesmo porque podemos abrir duas possibilidades. Primeiro, porque quem está lá a fazer esse serviço não domina. Não domina e não se esforça também a dominar. E quais são as razões que levam ele a não dominar
esse determinado assunto, se calhar é porque ele está a fazer algo não porque gosta, não porque tem vocação, não porque tem inclinação. É simplesmente para servir de sustentabilidade, para ele se sustentar, porque daí sai o seu rendimento. Então é obrigado a fazer, não domina e não faz bem, faz mal, não se esforça. Isso pode gerar mesmo fragilidade para a empresa. Então, acho que tem a ver mesmo também com a falta de orientação profissional. E ainda nesse aspecto da importância da orientação profissional, porque a nossa amiga tocou aqui num assunto que eu acho que é muito importante mesmo, sobre a importância da orientação profissional, é quando as pessoas comprometem, digamos assim, os seus trabalhos, né? Quando não estão muito bem orientados, podem comprometer tanto o trabalho pessoal como o trabalho de equipa. Então surge uma outra questão em volta disso, né? Pronto, nós estamos a ver a sociedade atualmente, a sociedade angolana, que tem um número reduzido de empregados, portanto há mais desempregados do que empregados. Mas ainda assim, esses empregados, essas pessoas que trabalham, né, no setor público, notamos que alguns nem sempre têm alguma inclinação para uma determinada área. Então, escolhem a profissão porque essa profissão, se calhar, é mais fácil, o concurso público, né? E no caso da educação. Exatamente. Então, vem aquela questão. Há pessoas que, de facto, escolhem alguma profissão, escolhem ser enfermeiros ou professores, não porque se trata de uma vocação propriamente dita, mas porque são os órgãos do setor público onde acontecem os concursos públicos. Não sei se isso também dá alguma influência, já vimos que dá no setor, digamos, do trabalho de equipa, mas também pode influenciar o próprio progresso do país, porque tem profissionais na saúde, por exemplo, na educação, que estão lá porque querem a sustentabilidade, mas não têm, digamos, aquela inclinação de dar aulas, é aquilo que depois fica tipo meus professores da primária, tem aulas durante a semana toda, vem 2 dias, né, depois te bate mais, não tem vontade, não tem paciência. Às vezes também porque não sabias, né? Yeah. Sim, às vezes também porque não dominavas. Ok. Então, tem algum comentário? Sobre Julieta? a escolha? Sobre as profissões que as pessoas abraçam, sobretudo porque são mais fáceis os seus concursos públicos e, de facto, não são aquelas áreas onde as pessoas estão vocacionadas, né? Isso, de facto, também pode contribuir o rendimento do país. Será que também não estamos com um país tão atrasado por falta dessa questão? Tem profissionais na saúde, por exemplo, na educação ou em outros setores que não têm vocação, né? Mas estão lá porque é mais fácil conseguir o ganha-pão. Isso contribui para o fracasso, digamos assim, do desenvolvimento de um país? Olha, eu vou começar a responder. Primeiro mesmo, falando sobre a orientação profissional. Temos que sublinhar que no nosso contexto angolano é uma coisa quase que desconhecida. As pessoas praticamente parece que ninguém precisa de orientação para fazer uma ou outra coisa, sobretudo assim de uma maneira formal. Porque a orientação profissional deve ser feita por um psicólogo ou então por um psicopedagogo. E em outros podemos também auxiliar os professores, alguns professores. Então, no nosso contexto, acho que isso não é muito notório. Sim. Então, fica meio complicado. Mas agora, já para responder essa questão sobre a escolha de uma profissão, não por vocação, mas sim por... Como é que é? Porque são profissões que o concurso é mais fácil que o ganha-pão. Ok, sim. Acho que isso também tem a ver com o sistema, né? Com o governo que... porque não é só uma coisa assim, acho que envolvemos a questão também política, tem tudo a ver também com a política, mas eu posso responder me auxiliando. Sim, tá à vontade. Neste livro, Família, Escola, uma relação vital, né? Aqui tem um exemplar, só que mostrar para a nossa TV. E eu vou me abraçando. Primeiro, uma das razões, né? Primeiro é... a primeira razão mesmo é porque há carências, né, de postos de trabalho. Carências de posto de trabalho, primeira razão. E a segunda mesmo é por falsa concepção do que é uma atividade
profissional. Carências de postos de trabalho. Vou tentar me explicar. Porque, sobretudo no nosso contexto angolano, hoje em dia é mais comum encontrar vagas ou espaço para quem for para essa área de enfermagem ou então para quem for a ser professor. São os dois lugares que há mais facilidade. Sim. Para os demais cursos, até nós aprendemos na escola que alguém pode ser, se calhar, informático, pode seguir a biologia, entre outros, mas não há oportunidade, então há carência. E isto obriga as pessoas a escolherem uma profissão, não porque gostam, eu vou seguir, se calhar, ser enfermeiro, não porque eu queria ser enfermeiro, mas é porque é ali onde eu vou conseguir me sustentar, é o primeiro lugar, será o meu primeiro emprego. Termino a formação, tenho concurso público, e acho que os concursos são anuais, consigo e trabalho, não porque eu queria ser enfermeiro, mas é porque é o único meio que eu tenho para sobreviver nesse país. Então, para quem quiser, se calhar, ser um médico, um piloto, por exemplo, foi o meu sonho de criança. Olha, um piloto, se calhar um artista, né? Não terá espaço para isso, o mercado não oferece. Então, o que mais temos em abundância, ou serás professor, ou serás enfermeiro. E depois nós temos que nos enquadrar, ainda que eu quis ser, se calhar, piloto, como disseste, depois desenhador. Não posso ser, tenho que me enquadrar nessas duas vertentes. E a segunda, como eu acabei de citar, é a falsa concepção da atividade profissional. Hoje, sobretudo no nosso contexto, é muito comum as pessoas avaliarem as profissões como um meio de produção de dinheiro, né, e de poder. As pessoas, e hoje é muito comum nós ouvimos: qual é o curso que tu vais fazer quando terminares? Ah, não, vou fazer contabilidade. Contabilidade? Contabilidade ganha um pouco, vem fazer esse curso, vai-se ganhar mais ali. Então, as pessoas vão se perdendo nisso, deixam a vocação e vão se levando naquilo que vai dar mais dinheiro. E o dinheiro proporciona depois muito poder. Quem tem dinheiro hoje tem também muito poder. E depois também porque os pais, né, e também algumas escolas contribuem assim diretamente na escola da profissão. Não porque é algo que a pessoa vai se sentir realizada, mas é porque é algo que pode lhe dar dinheiro com mais facilidade, é algo que pode, se calhar, gerar muito mais dinheiro, e depois são coisas que aparecem com mais facilidade aqui no nosso contexto. E isto, de uma ou de outra maneira, prejudica mesmo e muito o rendimento, pode ser de uma empresa ou de um país, sobretudo no nosso caso concreto. Temos pessoas que têm domínio em outras coisas e hoje estão a fazer outras coisas que não dominam. E por mais que se esforçam, nós não temos muito sucesso, não temos muito êxito. Então, acho que é mais ou menos Pois é, aquilo que isso. nós temos professores de matemática, mas a única coisa que ele sabe fazer é disparar. Enfim, né? Não sei, às vezes ele nem sequer é professor, nem faz esforço, não tem domínio, mas ele vai lá, cumpre com tudo que deve se cumprir, assinar e tudo, mas no final do mês tem salário, isso é que conta. Agora, se os alunos aprenderam, esse problema não é dele. Tocou num assunto aqui que nos remete já para o ponto a seguir, que é relativamente à questão da comparação, né? A vocação dos filhos, portanto, neste caso, né, dos filhos, versus a vontade dos pais. Hoje, nas sociedades modernas, esses novinhos de 2000 vêm-se, digamos, orientado desde a base, ou seja, são os pais que, de facto, orientam as crianças, os adolescentes, os jovens também, para uma vida profissional, para os cursos e para a profissão que pode seguir lá no futuro. Mas nem sempre essa decisão dos pais, às vezes, tem a ver com a vocação da criança. Vamos supor um exemplo pessoal, né? Eu, se calhar, quis ser jogador, se calhar foi o meu sonho ser jogador ou ser piloto. Você fala isso em casa, ser jogador, vais ter emprego quando? Onde é que vais trabalhar? Vais trabalhar onde? Um país que não valoriza. Vais viver como? Então, foram essas grandes perguntas que me colocaram quando eu apresentei na mesa. Olha, quero ser piloto, por exemplo. Piloto? Até me recordo de episódios que um dos pais justificou: piloto, é ser piloto, aquilo que você costuma ver no voo, é só nos filmes, aqui não existe.
Então, digamos, essa dicotomia de ideias, essa diferenciação entre a vontade da pessoa e a vontade dos pais, também merece uma atenção na nossa sessão de hoje. E nós gostaríamos que a Julieta nos fizesse muito bem entender como é que devemos lidar com esse tipo de coisas, né? A criança quer, de facto, por exemplo, quer ser arquiteto, porque se desenha e sente-se seguro ao desenhar. Mas o pai vem lá, não, você é arquiteto, vais conseguir emprego quando? Quando e onde? Vais te sustentar quando? Então, fica professor, porque você, tão logo terminar, vem um concurso público. Então, o que é que a Julieta diz sobre isso? Olha, partindo pela última, né, de tipo, pai, eu quero ser arquiteto. Vais ter emprego quando? Vais trabalhar onde? Acho que, em parte, também isso é uma mania dos pais, assim, de uma camada muito baixa, porque os pais de camada muito baixa, eles tendem a formar os filhos, esperando que amanhã, né, um amanhã assim, não muito distante, que os filhos retribuam já, né, com a formação, dando uma outra coisa. Mas enfim, vamos na nossa pergunta que é essencial. Vocação dos pais versus vontade dos filhos. Vocação é... Vocação, os pais até são cristãos, deveriam entender que vocação é algo pessoal, vocação é pessoal e não é uma coisa coletiva. Então, se eu tenho uma vocação, né, de ser, se calhar, doutora, é isso que eu devo lutar para fazer. A única coisa que eu devo ter dos meus pais é apoio e não uma outra coisa diferente. Tudo bem que os pais, desde muito cedo, eles têm um projeto de vida. E é normal, todo pai tem que ter um projeto de vida para o seu filho, né? O que o filho deve ser, eles idealizam certas coisas e tudo mais. Só que chega uma fase em que os pais já não têm esse poder, né? Não têm esse poder, eles têm que se submeter àquilo que os filhos escolherem. Sobretudo na idade adulta, vamos ainda falar sobre a idade adulta. O filho que quer ser enfermeiro, que quer ser doutor, enfermeiro não, porque aqui no nosso país é bem rápido e é possível, se calhar doutor, né? Tem que mostrar aos seus pais, tem que dar argumentos suficientes, porque que ele quer ser doutor, para além do sonho, né? Para além do sonho, ele tem que justificar. Ensinar aos pais que não está a estudar só. O dinheiro é essencial, né? Mas numa primeira fase não é só pelo dinheiro, ele terá dinheiro, só que depois de um tempo de formação. Então ele tem que provar a seus pais, tem que explicar aos seus pais que é importante que ele faça aquilo que ele realmente gosta de fazer, porque ele vai fazer bem. Ele vai fazer essa atividade bem, vai salvar vidas, vai ajudar. E se for no imediatismo dos pais para ser professor, porque se calhar o pai já tem um corredor que depois da formação pode colocar, o filho vai ser infeliz, ele vai ser infeliz. Pode-se dar o caso que ele consiga se adaptar enquanto professor, porque há casos em que as pessoas não queriam ser professor, mas depois, com o tempo, ganharam também amor à profissão. Mas pode-se dar o caso que não aconteça isso, e ele vai viver infeliz mesmo para sempre. Então é necessário que os mais crescidos, os jovens, saibam mesmo explicar aos seus pais e saibam escolher. É necessário escolher e saber que cada escolha também traz consigo as suas consequências. Essas podem ser boas e podem ser negativas, mas é necessário escolher. Se é isso que eu quero, então eu vou escolher isso e os pais devem apoiar. Agora, no caso de adolescentes e crianças, né, podemos baixar um pouquinho. Eu acho que para o caso de adolescentes é necessário que os pais mantenham uma postura um pouquinho mais firme, porque para adolescente, tudo bem que ele quer ser já, vamos supor que ele quer ser jogador, ou quer ser artista, músico, acho que assim está melhor. Comecei a fazer as tranças. Isso também para a nossa cultura não cai muito bem, parece, né? Então ele quer ser músico. E numa primeira fase, o pai não pode deixar que a criança, adolescente ou mesmo criança, tome a decisão por si. É necessário que o pai oriente este filho. Eu acho que deve entrar em um acordo com este adolescente. Olha, numa primeira fase, faz essa formação, como é que é e tudo mais. Depois de terminar essa formação, podes fazer o que você gostaria de fazer. Vamos supor que é o futebol. Tá bom, mas primeiro estuda isso. Só que o pai só vai conseguir fazer isso se conhecer as habilidades, os talentos do filho, porque ele também não pode falar,
faz matemática, enquanto que o filho de matemática não entende nada. Então tem de conhecer quais são as habilidades, para onde é que o seu filho está mais inclinado. E sugere, filho, olha, por mais que tu gostes da música, não é a altura, as condições do país, assim não facilita. Então, por agora, faça esse curso. E sempre que puder, nós vamos pagando qualquer coisa do tipo formações ou atividades extras, que ele pode fazer aquilo que gostaria de fazer. Depois de terminar uma formação, pode abraçar a outra. Mas isso só funciona mesmo na adolescência. Agora, já na juventude, o jovem tem que ter mesmo a capacidade de decidir por si e arcar com as suas consequências. E ainda vai a tempo, se depois de 4, 5 anos vê que falhou na decisão, pode de novo decidir, escolher novamente. Até ele tem que ter condições para trás, não é isso? As escolhas têm dessa. Pode ser que ao decidir, o teu pai diz, olha, não vou pagar mais. Arranja mecanismo, é jovem, é adulto e por ali. Acho que é mais ou menos isso. Mas como deve ser, digamos, já vimos que a postura do pai ou dos encarregados, quando se trata de um jovem, né? A postura deve ser mais de apoiar, de encorajar a vocação, aceitar e o talento, também aceitar. mesmo, sim, não impor aquilo que eles gostariam de fazer. Ok? E vamos supor agora que a criança apresente, digamos assim, um talento, né? Que se calhar socialmente, religiosamente ou até juridicamente pode ser reprovável. E os pais ainda assim dão força à criança, continua, é mesmo isso que você quer, vai em frente, por exemplo, um exemplo concreto, né? Não está ainda legalizado no nosso país a profissão da prostituição. Né? Não está ainda legalizado. Logo não é profissão, então ainda no logo nosso não é contexto. profissão. No nosso contexto não é profissão, mas vamos supor... Pelo menos de forma legal. Né? De forma legal. Porque de forma ilegal temos muitos prostitutos e prostitutas aí. Vamos supor que o filho, o jovem ou a filha manifeste, digamos, esse gosto de ter contato com as pessoas e de ser digamos, um movimento espontâneo, né? Eu organizo, todos participam. E depois diga nos pais, olha, eu gosto mesmo disso, quero ser prostituto, quero ser prostituta. Não sei como é que seria, digamos assim, como é que os pais deviam encarar, deviam, digamos, voltar mais para o lado moral, para o lado religioso e para o lado social, ou simplesmente deviam voltar para o lado da vontade do jovem, do bem-estar, se calhar emocional dessa pessoa. E depois, a postura que o filho deve tomar quando vê, portanto, que a sua vocação está a ser rejeitada pelos pais, né? Isso também acontece com os namorados, né? Se calhar hoje os pais, quando uma menina apresenta um namorado com baixa estatura social, os pais também reprovam. E acontecem muitos casos que a menina depois começa a fazer situações que são reprováveis, até algumas que entram em depressão ou acabam por tirar a vida. Quando uma vocação é rejeitada pelos pais, qual deve ser a postura que o jovem deve tomar? Aceita a decisão dos pais de pronto, não vale a pena ser piloto, ficar só mesmo na educação, vai ser professor daqui a bocado, ou o filho tem que resistir, tem que mostrar vontade, tem que lutar com os pais, tem que fazer os pais entender que eu gosto dele. Qual deve ser, de facto, a postura dos filhos quando a profissão ou a vocação deles está a ser rejeitada pelos pais? O Isidro foi muito provocativo, sobretudo quando falaste sobre da prostituição, gente, prostituição, profissão, e o filho te apresenta isso. É claro que mesmo se eu fosse a mãe, eu diria mesmo não, já assim, sem ouvir os argumentos, nem querer saber quanto é que isso pode dar, é mesmo não. Acho que nesse assunto de prostituição, é mesmo não. Né? Os filhos... Os pais devem pautar pelo lado moral e tudo mais. É que também prostituição não é uma profissão, pelo menos para o nosso contexto, né? Para o nosso contexto, até aqui oficialmente não é profissão. Claro. Se existem pessoas que fazem, mas de forma clandestina e isso é reprovável. Então, os pais, quanto a essa questão de prostituição, é não.
por mais que eu seja maior de idade, a decisão dos pais deve ser mesmo não. Apresenta argumentos, isso é assim, 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 é errado, pode gerar prejuízo, não sei o quê. E depois nós somos africanos, nós somos daqueles que não concebemos muito bem essa cena dos filhos saírem com A, com B, com C. Temos ainda aquela de manchar a reputação da família e tudo mais. Então é mesmo negativo, é não. Independentemente, o filho tem que aceitar essa resposta do pai. No caso de prostituição, tem que aceitar. Se não aceitar, então tem que fazer, mas fora da casa, pelo menos fora da casa do pai. Já não está sob o controle do pai, ele está a fazer a sua vida, está lá e faz essas coisas que ele bem quiser. Agora, para outro contexto que o Isidro acabou aqui de mencionar, vamos supor que eu queria fazer, se calhar, arquitetura, né? E o pai deu um não, e eu, se vou me contentar, se vou continuar a insistir, como é que... Tudo passa pelo diálogo. Eu conversei 1, 2 vezes com meu pai, não deu certo. Depois de um tempo, vou voltar a conversar. Mas é tipo, o pai disse não. E está a chegar a fase, vamos supor que está a chegar a fase de uma confirmação para a universidade. E eu vou me manter estagnada porque não quero fazer esse curso ou tenho que continuar, porque assim nós estaremos a perder também 2 vezes mais. Então, numa primeira fase, eu devo abraçar, né? Depois de um não e tudo mais, se calhar eu devo abraçar esse curso, devo fazer. É como eu também já disse, eu faço numa primeira fase, logo que termino, se houver tempo, mais dinheiro e tudo mais, eu posso fazer depois aquilo que eu gostaria de fazer realmente. Mas isso também é sobretudo nos casos em que só o pai é que pode pagar, se calhar. Ou então, se manteres a tua postura de não, é para tudo se disparar, arranjas meio termo, emprego e tudo mais, para depois pagar com o teu dinheiro, né? E arranjas umas condições básicas, uma formação, e depois pagas com o teu dinheiro aquele curso que você deveria fazer. Então é mais ou menos essa posição em que o jovem deve permanecer. Então vimos a importância da orientação profissional e tivemos uma conversa à volta da grande comparação, que de facto é uma situação de facto muito, muito real nas famílias atuais, onde os pais querem uma coisa e os filhos têm outra vontade. E há casos até, digamos, com factos muito terríveis, em que os pais, por exemplo, um filho que quis ser arquiteto, que sempre mostrou esse desejo, essa paixão de ser arquiteto, ia desenhando a sua infância, a sua adolescência, e os pais, não, esse gajo aqui não pode ser arquiteto. Pegam os materiais de desenho, escondem, destruem, só para a criança estar voltada ao outro lado. Então, são situações que nós devemos ter muita cautela. Aí já é reprovável. Destruir isso, depois pode gerar frustração e tudo mais, e a criança não vai querer fazer mais outra coisa. Pois começa a ficar aí na rua onde vai entregando. Enfim, né? É mais fácil. E surge agora uma outra questão, um outro ponto. Bem, esse é um ponto um bocado breve. A amiga Julieta disse que para fazer na orientação profissional nós precisamos de ter contato com pessoas específicas, né, especializadas para tal. E eu acho que isso não é grátis. Claro que não. Eu acho que isso não é grátis, porque se fosse grátis, se calhar até eu iria. Eu iria me orientar profissionalmente e se calhar teria mais fundamentos, seria mais propriedade para de facto escolher a minha profissão. Mas como não é grátis, né? Requer alguns custos, né? E obviamente os que têm dinheiro ou condições para tal e têm de facto essa necessidade de se orientarem profissionalmente vão procurar então um especialista e fazer o devido tratamento. Agora vamos supor um Isidro que não tem condições para se orientar profissionalmente ou para ir a um especialista para fazer a orientação profissional. Fico assim, desorientado profissionalmente, ou tenho, digamos, alguns procedimentos que eu posso ter comigo mesmo, ou devo seguir outros mecanismos só para não me, digamos, não me abster, assim, involuntariamente dessa questão da orientação profissional. Não tenho dinheiro, mas necessito da orientação profissional. O que é que eu faço? Essa é a questão. Ok.
Para esse caso, né, não tendo valores para procurar um psicopedagogo, então um psicólogo, mas precisa da orientação profissional Sim. para tomar uma certa decisão. Um dos primeiros procedimentos, eu acho que o mais essencial de todos, é conhecer a si mesmo. A orientação profissional passa por isso. O Isidro, nesse caso, deve conhecer a si mesmo. Como? Sabendo as suas habilidades, os seus talentos, né? O Isidro deve saber para onde é que está mais inclinado. Se está mais inclinado para o desporto, para a dança, né? Para a enfermagem, se está mais inclinado para outro lado, deve ter pelo menos esse domínio básico. Em função disso, já saberás ou já terás mais ou menos uma luz do tipo, sem ter uma ajuda concreta, né, de um psicólogo. Se eu já sei que eu tenho uma inclinação, pode ser que eu esteja em confusões assim de ideias, né? A princípio, acho que tenho domínio para, se calhar, a comunicação e também tenho para a dança. Tenho as duas coisas, mas, enfim, entre as duas coisas tenho que saber selecionar uma das melhores. Então, primeiro é mesmo conhecer a ti ou então conhecer a si mesmo. Isto passa por conhecer as suas habilidades, descobrir o seu talento, saber para onde é que tu estás mais inclinado. E em função disso, é mesmo, digamos, tomar decisão é uma coisa. É mesmo arriscar, tomar decisão. Eu acho que vou arriscar e vou fazer esse curso, porque eu acho que tenho inclinação, né? E depois, se calhar, numa conversa básica, em função do que você já descobriu, numa conversa básica, se calhar, com um irmão, com um amigo, se calhar só para certificar aquilo que você mesmo sabe, do tipo, porque pode ser que tu já tenhas essa inclinação para o desporto e com o apoio de um amigo que diz, olha, entre fazer isso ou aquilo, acho que deverias fazer aquilo, vai confirmar o que você já tinha inicialmente, a ideia que você já tinha inicialmente. Então, podes permanecer nesse lado. Então, o essencial é conhecer a si mesmo, isso é descobrir as suas habilidades e os seus talentos. Acho que é mais ou menos por ali. Ok. Tocou aqui num aspecto que eu reti e que eu considerei muito importante mesmo. E em função disso também veio uma outra questão, digamos que muito de nós, se calhar, não nos teríamos colocado, né? Será que quando nós estamos a falar de vocação, estamos a nos referir também, estamos a nos referir concretamente naquilo que a gente mais gosta de fazer ou naquilo que a gente mais sabe fazer? Porque existem situações que eu sei fazer, por exemplo, eu sei cozinhar. Sei cozinhar, mas não sei, nenhum exemplo, né? Pode saber também, Vamos né? supor que eu sei cozinhar, cozinho mesmo muito bem. Mas não gosto assim tanto. É uma coisa que eu sei fazer, mas não tenho muita paixão por isso. Ou então eu gosto muito de jogar bola, mas não sou tão bom jogador. Então, quando é que estamos diante de uma vocação? Quando nós temos os dotes ou quando nós temos o gosto, o sentimento? Que coisa. Eu acho que, né, nós estamos diante de uma vocação. Sim. Primeiro mesmo é quando eu tenho um sentimento, porque a vocação trata-se de uma luz, se for para o contexto religioso, acho que é mais ou menos isso, né? É uma luz, podíamos encarar como um chamado, né, um chamado para uma determinada tarefa, uma determinada coisa. Então, primeiro mesmo é quando nós temos uma luz individual do tipo, não são dotes já assim de inicial. Eu gostaria de fazer uma coisa, porque por meio desse gosto, é por meio de gostar de uma determinada coisa que você vai mover, digamos assim, seus e qualquer coisa, para te tornares potencial naquilo, não é isso? Então é mais ou menos nesse, não só pelos dotes, não só porque sei fazer ou tenho habilidades disso. Podes ter habilidades de uma ou de outra coisa e não ter inclinação naquilo. E podes ter já uma inclinação natural e ainda sem ter habilidades. E com o tempo você vai desenvolvendo as habilidades. Acho que também o exemplo do CR7, acho que pode encaixar nesse sentido, também né? Pode encaixar Só que você é adepto do Barcelona. Então,
ficamos esclarecidos e eu penso que as nossas alíneas para o dia de hoje foram muito bem tratadas, muito bem abordadas pela nossa querida amiga e irmã Julieta Manuel. Não vou citar outros nomes porque sim. são tantos. E foram muito bem abordadas nossas alíneas e ficamos, em primeiro lugar, agradecidos por ter vindo falar para nós, para vocês aí do outro lado e por ter também conhecido a nossa casa do Namano TV. Vamos, obviamente, bater as portas sempre que for necessário. Esperamos que não precisemos de bater para encontrá-la aberta. Então ficou patente e ficou aqui nas nossas cabeças a grande importância, a grande necessidade que todo ser humano devia, de facto, prestar atenção à orientação profissional. Porque a falta dela compromete, obviamente, muitos elementos dentro das sociedades e, consequentemente, dentro do desenvolvimento de um país. Fruto disso, se calhar, são os maus profissionais que nós temos, né? Pode ser por falta de conhecimentos ou ainda por falta de vocação, por falta de orientação profissional. Os nossos policiais, por exemplo, que põem, digamos assim, ostentam do poder que não têm, não têm poder e de facto ostentam daquilo que não têm, ficam aí a serem maus profissionais e tratar mal, em alguns casos, a nossa população. Os professores, por exemplo, que também ficam em alguns momentos, não são todos professores, porque há professores excelentes. Os enfermeiros também, que fazem a sua tarefa não, digamos, com a recomendação que devia ser feita. Muitas dessas coisas acontecem porque, de fato, não houve essa orientação profissional e as pessoas foram nessa área porque, conforme dizia, acharam que era o meio mais fácil para a sustentabilidade, mesmo não tendo uma paixão ou, digamos, um gosto por essa área. Em alguns casos, sim. Yeah. Então, retemos todas essas informações que nós abordamos aqui. Esperamos que vocês também tenham retido alguma coisa. E agradecemos mais uma vez a nossa querida irmã Julieta por ter vindo, por ter nos brindado com as experiências e com os conhecimentos que foi adquirindo ao longo da sua formação, que ainda não terminou, mas está muito prestes a terminar e desafio a nossa irmã Julieta, quando terminar, é bom que de facto preste muita atenção nessa questão, por ser uma pessoa que está a se formar para essa área específica, né? Como especialista que pode, de facto, ajudar também as pessoas a se orientarem profissionalmente, porque é uma carência social, é uma carência do país e, se calhar, podemos melhorar com o teu contributo. Então, muito obrigado a